Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala, uma vez mais, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. E essa é a nossa aula de número 20. Vamos estudar hoje, com a permissão de Deus, o capítulo 19 do livro de Provérbios. Então, vamos lá. Versículo 1 diz o seguinte: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então aqui a palavra de Deus está fazendo um contraste entre o pobre que, vamos dizer assim, apesar de ser pobre, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa honrada e honesta. Então, o pobre, que é honesto, que é íntegro, é muito melhor do que a pessoa que é perversa de lábios e tola, Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje, que diz o seguinte: é melhor ser pobre e honesto que mentiroso e tolo, ok? Vamos lá, versículo 2. Versículo 2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, olha aí, não é bom proceder, não é bom agir sem refletir, sem pensar. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes até mesmo nós, agimos, procedemos sem refletir, sem pensar. E o texto diz: e peca quem é precipitado, Então aqui é uma exortação contra agir sem pensar, sem refletir, e contra a precipitação, Tá ligado uma coisa com a outra. A pessoa que age sem pensar, ela está agindo de maneira precipitada, Vamos ver esse mesmo versículo aqui na linguagem de hoje. Diz assim, olha: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Olha que interessante essa tradução, Quem se apressa erra o caminho, termina errando o caminho. Então, aqui uma exortação a não agirmos sem refletir, sem pensar, a não sermos precipitados, a não nos apressarmos, porque o apressado erra o caminho, conforme diz este provérbio. Vamos lá, versículo 3. O versículo 3 diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira, Então, olha que interessante também, gente. Esse provérbio está dizendo que é a estultícia do homem, quer dizer, é a tolice, é a insensatez da pessoa que termina pervertendo o próprio caminho dessa pessoa insensata. Mas, diz o provérbio, é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ou seja, esse provérbio está dizendo o seguinte, que as pessoas, elas colhem o resultado das suas próprias escolhas e depois querem culpar a Deus, Isso é muito comum, a gente vê isso de uma maneira muito comum, As pessoas colhendo o resultado das suas escolhas erradas, sofrendo por isso, e aí, ao invés de assumirem o seu erro, de assumirem que estão nessa situação porque fizeram escolhas erradas, as pessoas culpam a Deus, Ao invés de assumirem a sua responsabilidade, culpam a Deus. Então, é isso que esse provérbio aqui do versículo 3 está dizendo, O nosso comentarista aqui, o Derek Kidner, ele até coloca como título desse provérbio o seguinte título, o seguinte tema: sempre culpando a Deus, porque existem pessoas que estão sempre culpando a Deus, E esse provérbio, ele ressalta o fato que lançamos contra Deus a culpa daquilo que trazemos contra nós mesmos. Então o ser humano, ele tem essa tendência, ele quer lançar contra Deus a culpa
que é da própria pessoa, né? A culpa daquilo que trazemos ou que fazemos contra nós mesmos, não é? Na linguagem de hoje diz assim, olha, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Olha aí, né? O que é que faz a pessoa cair na desgraça, segundo essa tradução aqui? É a falta de juízo da própria pessoa, mas aí depois vai essa pessoa sem juízo, né? Como é o caso, e põe a culpa em Deus pelos seus fracassos, sendo que o único culpado pelos fracassos é a própria pessoa que está fazendo as escolhas erradas, né? Vamos lá, versículo 4 agora. Versículo 4 diz assim: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Então, esse capítulo aqui, ele tem alguns provérbios que são provérbios que falam da situação real, né, da vida, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma situação real da vida. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Então, ele está dizendo aqui que os ricos têm muitos amigos, mas os pobres têm poucos amigos. E às vezes até os poucos amigos que o pobre tem terminam deixando, né, esse pobre, terminam deixando esse pobre na mão, vamos dizer assim. Agora, isso é um dado da realidade, né? Só que a gente também precisa aqui fazer uma ressalva de que esses muitos amigos que os ricos têm, muitas vezes não são amigos verdadeiros, né? São amigos, na maioria dos casos, são amigos interesseiros, né? O versículo 4, na linguagem de hoje, diz assim, olha, os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem, né? O pobre não consegue conservar nem os poucos amigos que tem. Vamos lá, versículo 5 agora. Versículo 5 diz assim: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa, né? Então, esse texto aqui está dizendo, né, que a falsa testemunha, né, a pessoa que usa de falso testemunho, essa pessoa não ficará impune. E o que profere mentiras não escapa, não vai escapar, né? O nosso comentarista, o Kidner, ele faz um comentário aqui que eu acho interessante a gente ler. Ele diz assim: esta é uma declaração que se faz pela fé, porque o perjúrio pode escapar à justiça humana, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que, infelizmente, às vezes, a gente vê uma pessoa, uma falsa testemunha, um mentiroso, aparentemente escapando, né? Da justiça humana, essa pessoa aparentemente termina escapando, né? Tem alguns casos que parece mesmo que a falsa testemunha, que o mentiroso ele consegue ficar impune, ele consegue escapar. Mas o texto está dizendo que a falsa testemunha não fica impune. E o que profere mentiras não escapa. Então, por isso que o Kidner diz que é uma declaração que se faz pela fé. Por quê? Ainda que a falsa testemunha, ainda que o mentiroso escape e fique impune, né, assim, do ponto de vista humano ou na esfera humana, nós cremos que Deus fará justiça, nem que seja na eternidade, né? Mas essa pessoa vai ser punida, né, por aquilo que fez de errado, ou seja, pela mentira e pelo falso testemunho, ok? Vamos lá, versículos, agora nós vamos ler os versículos 6 e 7 juntos, porque esses dois versículos, eles formam um par, né? Então diz assim, olha, versículo 6. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presente. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança, né? Então, gente, esses dois versículos aqui, o 6 e o 7, eles são, como eu disse agora há pouco,
um dado da realidade, né? É assim, infelizmente a vida é assim do jeito que está sendo descrita aqui. Por exemplo, está dizendo aqui, ao generoso, muitos o adulam, né? A pessoa que é generosa, ela sempre vai ter muita gente adulando ela. Muita gente, quer ver? No versículo 6 aqui na linguagem de hoje, esse versículo ele é traduzido assim, ó. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Não é? Então veja, é assim. Ao generoso, muitos o adulam, né? Ou seja, aquela pessoa que é importante, todo mundo quer agradar as pessoas importantes, não é? É assim mesmo. Veja aí, se você sair hoje às ruas da sua cidade, se você vê uma pessoa comum, simples, que você vê todo dia, o máximo que você vai fazer é cumprimentar essa pessoa, enfim. Agora imagina se aparece uma celebridade, um jogador de futebol famoso, por exemplo, um artista famoso aí nas ruas da sua cidade e você vê essa pessoa. Você vai perceber que vai ter muita gente ali querendo adular, né? Querendo ficar perto daquela pessoa, porque todos procuram agradar as pessoas importantes. Não é? Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Não é? É isso que o provérbio está falando, é um dado da realidade. E aí, contrastando aqui, de alguma maneira, o versículo 7 diz: se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos, né? Mais uma vez, é um dado da realidade em relação às pessoas pobres, né? Quer dizer, enquanto as pessoas generosas, importantes, as pessoas que dão presentes, elas sempre vão estar rodeadas de pessoas, o pobre, o texto diz aqui, que até, né, se até os irmãos do pobre, né, se afastam dele, o aborrecem, né? Quanto mais vão se afastar do pobre os seus amigos, né? Às vezes até a família, né, do pobre. Olha, aqui na linguagem de hoje diz: se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele, né? Se até os parentes, os irmãos do pobre se afastam dele, não é de admirar que os seus amigos também se afastem. Ele, né, o pobre, se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele, né? Então, ser pobre não é uma coisa fácil, né? Esses provérbios aqui, né, que estão falando sobre a pobreza, eles estão dando um dado da realidade, né? Ser pobre não é algo fácil, né? Embora diga aqui que é melhor ser pobre e andar em integridade, né, do que ser uma pessoa perversa de lábios, do que ser uma pessoa tola, né? E muitas vezes os muitos amigos que os ricos têm não são amigos verdadeiros também, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Vamos agora para o versículo 8 aqui do capítulo 19. Então diz o seguinte: o que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem, né? Então aqui está dizendo que a pessoa que adquire entendimento ama a sua alma, né? Ou seja, é o que a gente tem falado em outras aulas, né? A pessoa sábia, ela sempre busca adquirir entendimento. Ela busca aumentar o seu conhecimento, né? a sua gama de informações. Ela busca crescer em sabedoria. E aqui está dizendo que o que adquire entendimento ama a sua alma, né? E o que conserva a inteligência acha o bem. Então, se você quer, né, amar a sua alma até para você fazer o bem a você mesmo, se você quer encontrar o bem, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Nós temos que adquirir entendimento. Nós temos que manter, conservar a inteligência, né? Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje. Olha como fica mais assim claro para a gente. Diz assim: quem procura
ter sabedoria ama a sua vida. E quem age com inteligência encontra a felicidade, não é? Então, quem procura ter sabedoria ama a sua vida, não é? Está demonstrando que ama a sua vida. Quem não busca ter sabedoria, quem não busca ter entendimento, está demonstrando que não ama a sua vida. Mas quem busca a sabedoria ama a sua vida. E quem age com inteligência encontra a felicidade, né? A pessoa que age com inteligência, inclusive com inteligência emocional, né? Essa pessoa vai ser uma pessoa feliz, né? É isso que está dizendo aqui para a gente o texto bíblico. Vamos agora para o versículo 9. O versículo 9 diz o seguinte, olha, o versículo 9 ele é bem parecido com o versículo 5 que nós já lemos, mas vamos ler aqui porque não estamos deixando de ler nenhum versículo sequer, né? Então o versículo 9 diz assim: a falsa testemunha não fica impune. Olha aí, mais uma vez, né? A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece, tá? Então a falsa testemunha não vai ficar sem punição e aquele que profere mentiras vai perecer. Vamos ler na linguagem de hoje, o mesmo versículo. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte, tá? Então, é como nós dissemos, né, há pouco, conforme o Kidner comentou, é uma declaração que se faz pela fé, porque se a pessoa escapar da justiça humana, não vai escapar da justiça divina, ainda que seja na eternidade, ok? Vamos lá, agora versículo 10. Versículo 10 diz o seguinte: ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Então veja, esse provérbio está dizendo que a vida regalada, né, tipo a vida luxuosa, ela não convém, ela não encaixa bem com a pessoa insensata, com a pessoa tola, não é? E também diz aqui que muito menos se encaixa, vamos dizer assim, muito menos convém um escravo dominar um príncipe, né? Então, eu vou ler esse versículo na linguagem de hoje, depois eu vou tentar explicar o que a gente entende desse versículo. Então, veja, olha, na linguagem de hoje diz assim: não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes, né? Não é bom que os tolos, que os insensatos vivam no luxo, e nem é bom que escravos governem os príncipes. Ou seja, o que eu entendo aqui desse provérbio, gente, é que as pessoas, elas não devem ocupar posições que elas não estejam preparadas para ocupar, né? Ou seja, um insensato, um tolo, ele não está preparado para viver no luxo. Por quê? Porque ele é tolo, porque ele não tem sabedoria. Um escravo também, ele não está preparado para governar um príncipe, não é? Ainda que as pessoas devam ser tratadas com a maior dignidade, mas um servo, um escravo, enfim, não está preparado para governar um príncipe, não é? Porque não teve o devido preparo. Então, as pessoas não devem ocupar posições que não estejam preparadas para ocupar, porque se isso acontecer, as coisas vão desandar, né? Se você colocar uma pessoa para ocupar uma posição que ela não está preparada para ocupar, isso vai, infelizmente, não vai dar coisa boa, né? Então, eu, pelo menos particularmente, foi essa interpretação que eu tive desse versículo 10 aqui, ok? Muito bem. Nós vamos ler agora o versículo 11, então. O versículo 11 diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias, né? Então veja, esse provérbio aqui está falando sobre a discrição. Ou seja, o que é a discrição? É a pessoa ser uma pessoa discreta, né, gente? A gente percebe em provérbios que ser uma pessoa discreta
não é? É ser uma pessoa sábia. Ou seja, uma pessoa sábia, ela sempre vai agir com discrição, ela sempre vai ser uma pessoa discreta. Não é? Pessoas que querem se aparecer demais, pessoas que querem, como a gente brinca, né? Pendurar uma melancia no pescoço para aparecer. Né? Essas pessoas, elas não estão associadas com a sabedoria, não. Porque a pessoa sábia, ela é uma pessoa discreta, não é? Eu vou continuar falando sobre esse versículo no próximo áudio. Aula 20, áudio 2. Então, como eu estava dizendo, né? Eu estava aqui falando sobre o versículo 11, né? Sobre a questão da discrição, sobre nós sermos pessoas discretas, né? A sabedoria está associada com a discrição. Pessoas discretas são pessoas sábias. Pessoas que não são discretas não são pessoas sábias. A sabedoria está associada com a discrição. E esse versículo diz que a discrição do homem o torna longânimo, né? Ou seja, torna essa pessoa uma pessoa de ânimo longo, né? Uma pessoa paciente. E a sua glória, a glória dessa pessoa discreta e sábia, é perdoar as injúrias, né? Essa pessoa também é uma pessoa perdoadora, né? Então, aqui na linguagem de hoje diz assim, olha, a pessoa sensata, né? Quer dizer, essa pessoa discreta, essa pessoa sensata e sábia, ela controla o seu gênio, né? Ou seja, ela é longânima, ela tem um ânimo longo, esticável, ela controla o seu interior, os seus impulsos, ela controla o seu gênio. E a sua grandeza, a grandeza dessa pessoa é perdoar quem a ofende, né? Então a pessoa sábia, gente, ela é discreta, ela é longânima, ela é sensata, ela controla o seu gênio e ela tem a grandeza de perdoar aquelas pessoas que a ofendem, ok? Vamos lá, seguindo então agora versículo 12. Versículo 12 diz assim: como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. Então veja, gente, aqui está dizendo, né, que está falando de um rei, né, que um rei pode ficar indignado ou ele pode mostrar favor. E diz aqui que como o bramido do leão, assim é a indignação do rei. Então, quando o rei fica indignado, ele fica, né, uma fera como um leão, como o bramido do leão. Mas também quando um rei resolve demonstrar o seu favor, esse favor do rei é como o orvalho, né, sobre a erva, né? Então, eu creio que esse provérbio aqui, ele fala muito da questão até de liderança, né? Porque o rei é um líder, é uma autoridade, né? Então, o Kidner, ele fala o seguinte, quer ver? Ele comenta o seguinte aqui sobre esse versículo. Ele fala o seguinte, olha, aqui os subordinados podem aprender o tato e os dirigentes podem aprender modos agradáveis, né? Por quê? Os subordinados podem aprender o tato, né? Ou seja, se você é uma pessoa subordinada a alguém, você tem que ter tato, para você não deixar esse superior seu indignado, né? Porque se você deixar ele indignado, ele vai bramir como o leão, né? Assim como diz esse provérbio aqui. Então, esse provérbio ele ensina os subordinados a aprenderem a terem tato, né? A terem jeito para falar, para conversar, né? A serem sábios no tato com os seus líderes, e também ensina aos líderes, aos dirigentes, a terem modos agradáveis, né? Porque é muito melhor, né? Os que estão em posição de liderança saberem controlar a sua indignação também e saberem demonstrar o seu favor, né? Eu vou ler esse versículo na linguagem de hoje. Diz assim: a raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Vamos lá, versículo 13 agora. O versículo 13 diz assim: o filho insensato
é a desgraça do pai e um gotejar contínuo às contenções da esposa. Então, esse provérbio aqui, gente, é interessante, né? Fala sobre o lar, porque fala sobre o filho e sobre a esposa, né? Então, primeiro está dizendo aqui que o filho insensato é a desgraça do pai. Então, se tem uma coisa que é uma desgraça para um pai, é esse pai ter um filho insensato, né? Um filho tolo, um filho, assim, sem sabedoria. Isso é a desgraça para um pai. É isso que o provérbio está dizendo. Né? Por isso que a gente, como pais, a gente precisa, né, educar, a gente precisa, né, disciplinar, a gente precisa estar muito atento à educação dos nossos filhos para que um dia os nossos filhos não se tornem filhos insensatos também, né? E esse provérbio também diz que as contenções da esposa, ou seja, essa palavra poderia ser traduzida por implicância. Então diz aqui, né, que as implicâncias da esposa são um gotejar contínuo, né? É como uma goteira que fica pingando o tempo inteiro. Então é terrível, né, quando um homem tem uma esposa implicante, né? Porque é como se fosse uma goteira contínua. É isso que o texto está dizendo aqui, né? Talvez nós possamos aplicar também para um marido implicante, né? Um marido implicante também, talvez, a gente poderia dizer que é como se fosse uma goteira que não para de pingar, né? Mas o texto, na sua originalidade, aqui está falando de uma esposa implicante, ok? Eu vou ler então esse versículo na linguagem de hoje, olha. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça, né? Olha só. Um filho sem juízo, na Almeida diz que um filho insensato é a desgraça do pai. Aqui na linguagem de hoje diz que um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça, pode terminar levando o pai à desgraça. E diz também, uma esposa que vive resmungando, né? Ou seja, uma esposa implicante, uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar, né? Como uma goteira que pinga sem parar. Então, se você é uma esposa que vive resmungando, mude a sua atitude, né? Porque senão você vai ser para o seu marido como uma goteira que pinga sem parar, né? E uma goteira que pinga sem parar é uma coisa irritante, não é verdade? Então nós não podemos ser, né, gente? Isso é uma palavra que vale para as esposas, vale para os maridos. A gente não pode viver resmungando, nós não podemos ser pessoas implicantes, né? Porque senão a gente vai se tornar pessoas com as quais vai ser muito difícil conviver, não é? Então, vamos melhorar isso aí, ok? Vamos seguir aqui agora, versículo 14. Olha que interessante, o versículo 14 também vai falar de esposa, mas vai falar agora num sentido muito positivo, né? Então, veja só, o versículo 14 diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente, né? Olha que interessante. Ou seja, esse provérbio está dizendo que um homem, ele pode até obter dos seus pais, ele pode obter uma boa herança material, ele pode herdar casa, ele pode herdar bens materiais, mas uma esposa prudente é só Deus quem pode dar, né? É isso que está dizendo o texto aqui. Uma esposa prudente, uma esposa sábia, né? Uma esposa que vai ser uma bênção na vida desse marido, ela vem de Deus, né? Por isso que aqueles jovens que porventura estão me ouvindo, que estão pensando em se casar, orem, peçam a Deus a esposa certa, o marido certo, porque o cônjuge certo é Deus quem dá, né? Então eu vou ler esse versículo na linguagem de hoje, ó. Diz assim: um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro,
mas só Deus pode dar uma esposa sensata, ok? Só Deus pode dar uma esposa sensata, né? Uma esposa prudente, ok? Vamos lá então. Versículo 15. Gente, o versículo 15, ele vai falar sobre a questão da preguiça, não é? Note que essa questão da preguiça é um tema que sempre aparece aqui nos provérbios, aqui do livro de Provérbios, né? Então veja, o versículo 15 diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Olha aí, a preguiça, ela faz a pessoa cair, né? A pessoa preguiçosa cair em sono profundo, né? Porque o preguiçoso, ele quer dormir, né? Ele quer ficar dormindo o tempo inteiro, né? E o ocioso, a pessoa ociosa, que não faz nada, que só fica parada, vem a padecer fome, né? Então eu achei interessante aqui o comentário do Kidner, porque ele diz aqui, né, que a preguiça, ela se espalha lentamente. Ela se espalha lentamente. A preguiça, aos poucos, vai fazendo o seu trabalho, né? Ele diz aqui o seguinte: aqui temos o progresso da preguiça, né? A preguiça, ela vai progredindo. Ela não é estática como as suas vítimas, né? O preguiçoso, ele é estático, ele é parado, ele é ocioso, mas a preguiça não. A preguiça ela vai, o que quer dizer aqui? Que ela vai avançando, né? Ela vai tirando da pessoa o pouco que a pessoa tem, né? A preguiça vai avançando a ponto da pessoa vir a padecer fome. É isso que o texto está querendo dizer, né? Que a preguiça, ela não é, veja, a preguiça se espalha lentamente. A preguiça, ela tem um progresso negativo. Ela não é estática como o preguiçoso. O preguiçoso fica parado, mas a preguiça vai operando, né, um progresso tal que chega a um ponto que a pessoa vai ter fome, vai padecer fome. Por quê? Porque é preguiçoso, porque vive dormindo, porque não é uma pessoa ociosa, né? Vamos ler aqui na linguagem de hoje, diz: quem é preguiçoso e dorminhoco acaba passando fome. Olha aí. Quem é preguiçoso e dorminhoco acaba passando fome, né? Então, gente, vamos fugir da preguiça, né? Vamos fugir do sono. Tenha o seu sono, você precisa ter uma boa noite de sono, você precisa ter, né, o seu tempo de descanso, o nosso corpo precisa disso também, mas não pode ser uma coisa exagerada, né? Tem que ser uma coisa equilibrada, tá certo? Então, não podemos amar o sono, não podemos, senão vamos terminar. Versículo 16. O versículo 16 diz assim, olha: o que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre, né? Então, o que guarda o mandamento é o sábio, né? Guarda o mandamento, guarda a instrução, guarda a correção, guarda inclusive o mandamento da palavra de Deus. O que guarda o mandamento está guardando a sua própria alma. Mas o que despreza os seus caminhos, né? O que despreza os mandamentos e com isso termina desprezando os seus próprios caminhos, não tem amor à vida, essa pessoa termina morrendo, né? Vamos ler na linguagem de hoje, ó. Diz assim: quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Olha aí, gente. Quem obedece às leis de Deus vive mais, vai viver mais, vai ter longevidade, mais anos de vida. Agora, quem despreza os seus ensinamentos morrerá. É interessante, né, queridos? Porque às vezes tem gente que acha que os mandamentos de Deus existem só para
desculpa a expressão popular que eu vou usar aqui, mas só para cortar o nosso barato, né? Parece que Deus estabelece mandamentos para estragar o nosso prazer, né? Parece que Deus é um estraga-prazeres. Ele fica colocando limites, né, para estragar o nosso barato, para a gente não poder fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas não é isso. Quando Deus estabelece mandamentos, quando Ele estabelece limites, Ele o faz para o nosso próprio bem. Se você é um pai ou uma mãe, você sabe que você estabelece limites para o seu filho, para o bem dele, não é? Quando você estabelece limites, quando você, né, dá algumas orientações para o seu filho, para ele não fazer tal coisa, para ele não andar com tal pessoa, você está fazendo isso por quê? Porque você o ama e porque você quer o bem dele. Então, quando Deus nos dá mandamentos, orientações, também é para o nosso bem, né? E quem obedece às leis de Deus, vive mais. Vai viver mais. Agora, quem despreza os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, vai terminar morrendo cedo, né? É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos lá. Versículo 17 agora, né? Versículo 17 diz assim, olha: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício, né? Então aqui é mais uma vez falando do pobre, né? Mas dizendo que aquele que se compadece do pobre está emprestando não ao pobre, está emprestando a Deus, está emprestando ao Senhor. E o Senhor, lhe paga o seu benefício, né? Quer dizer, o próprio Deus vai recompensar aquela pessoa que se compadece do pobre, não é? Então, versículo 17 aqui, olha, na linguagem de hoje: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos, né? Quando você é bondoso com uma pessoa pobre, você está emprestando a Deus, e o próprio Deus vai te devolver o bem que você está fazendo para essa pessoa pobre, ok? Vamos lá, versículo 18. Olha só, o versículo 18, ele vai na linha, não é, da educação dos filhos, né? Olha só o que diz aqui: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo, né? Então aqui a gente tem a Bíblia, ela é um livro, né, maravilhoso, de muito equilíbrio, né, gente? Aqui está dizendo que os pais devem castigar os seus filhos. Se você tiver que ficar entre a filosofia moderna aí, que diz que você não deve, às vezes, até bater no seu filho, e ficar com a palavra de Deus, fica com a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: castiga o teu filho. Né? Se o teu filho precisa ser castigado, castiga ele, corrige ele, enquanto há esperança, esse versículo diz. Porque se você se demorar, vai chegar um tempo que não vai ter mais esperança. Aí você vai querer corrigir, já não vai ter mais como corrigir, já não vai ser mais possível. Não é? Se um pai deixa o filho fazer o que quer, não castiga, não corrige, não estabelece limites, quando esse filho chega nos 14, 15 anos, não tem mais como corrigir. Aí o mal já está feito. Esse adolescente já não tem mais limites. Por isso que a correção precisa começar cedo, precisa começar na infância. Por isso que o texto está dizendo aqui: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então veja o equilíbrio. A Bíblia diz que a gente deve castigar o nosso filho quando for necessário, mas não a ponto de matá-lo. A gente precisa exercer uma correção equilibrada, não é? O seu filho precisa sentir a dor da correção, mas você não pode machucar o seu filho também. Isso está errado. Você não vai machucar, você não vai bater a ponto de machucar, a ponto de matá-lo. É isso que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas, ainda que você não vai se exceder, você precisa castigar, você precisa corrigir. Isso é bíblico, gente, né? Olha, o Derek Kidner, ele
ele fala aqui, né, o título que ele dá para esse provérbio é o seguinte: a complacência mortal, né? Ou seja, a negligência mortal. Um pai que é negligente na correção do filho, uma mãe, está cometendo um erro mortal, uma negligência mortal, né? E ele diz aqui, olha, reter a disciplina não é um elogio, nem um ato de bondade. Tem pais que acham que, ao reterem a disciplina, estão sendo bondosos com os filhos. Errado. Se você retiver a disciplina, você está sendo maldoso e não bondoso com seu filho. Se você retiver a disciplina, você está criando um monstro e não um filho. Se você retiver a disciplina, você está criando um delinquente. Não é um ato de bondade reter a disciplina. E diz aqui, e a oportunidade se passa. Não é por isso que diz aqui que a gente tem que fazer isso enquanto há esperança. Olha como diz a linguagem de hoje. Diz assim: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas, tá? Então veja aqui, você precisa corrigir o seu filho enquanto eles têm idade para aprender. Comece cedo a corrigir os seus filhos. Provérbios diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, a tolice está ligada ao coração da criança, né? E se a gente não começar cedo a correção, depois vai chegar um tempo, vai chegar uma época que não vai ser mais possível corrigir. Aí, mesmo que você queira corrigir, já não há mais condições para fazer isso. Aula 20, áudio 3. Vamos lá, versículo 19, diz o seguinte: homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo, né? Então esse texto está dizendo que um homem de grande ira, um homem que não sabe controlar, né, as suas emoções, que vive irado, essa pessoa, ela tem de sofrer o dano, né? Ela precisa sofrer a punição, vamos dizer assim, porque se você livrar essa pessoa uma vez, você vai ter que fazer de novo. Não é? Porque se essa pessoa não aprender, não é? Com uma correção, vamos dizer assim, ela sempre vai repetir o mesmo erro. O Derek Kidner, ele fala o seguinte aqui, ó, quer ver? Ele diz assim, o pior inimigo de si mesmo, né? Essa pessoa de grande ira é o pior inimigo de si mesmo. E ele diz assim, um gênio incontrolável repetidas vezes lançará em novos apuros aquele que o tem. Não é? Então, uma pessoa que tem um gênio incontrolável, como diz aqui, um homem de grande ira, uma pessoa de gênio incontrolável, repetidas vezes lançará em novos apuros essa própria pessoa que tem um gênio incontrolável, né? E o texto está dizendo aqui que se você livrar essa pessoa uma vez, você vai ter que livrar de novo. Por quê? Porque essa pessoa sempre vai estar caindo, né, no mesmo erro, né? Vamos ler na linguagem de hoje, olha. É bem esclarecedor. Diz o seguinte: deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso. Pois se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Então tem pessoas que só aprendem sofrendo as consequências. Se a gente ficar tentando livrar a pessoa toda hora, ela nunca vai aprender. E a gente vai estar sempre tendo que livrar a pessoa. Tem hora que a gente tem que deixar a pessoa sofrer as consequências das suas escolhas, do seu mau gênio, né? Da sua ira, da sua falta de controle, né? Muito bem, gente, vamos lá. Versículo 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Né? Então veja aqui, um conselho para nós, né, aqui uma exortação para nós ouvirmos o conselho e para nós recebermos a instrução, para que sejamos sábios no futuro. Né? Ou seja, gente,
O Kidner, ele até diz aqui, né, que a sabedoria é um investimento a longo prazo. Eu gostei muito dessa frase aqui. A sabedoria é um investimento a longo prazo. Existem certos investimentos que você deve fazer a longo prazo, não é verdade? Se você faz um propósito, não é? Existem pessoas que fazem um propósito, por exemplo, de alcançar um certo valor em dinheiro, não é? Eu vou economizar R$500 mil ou R$1 milhão. Esse investimento não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É um investimento a longo prazo. E o Kidner, ele está dizendo aqui que a sabedoria também é um investimento a longo prazo. Você precisa estar sempre atento aos conselhos, receber a instrução para que você seja sábio nos teus dias por vir, né? Na linguagem de hoje diz: ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio, né? Ou seja, esteja sempre pronto para aprender, vai aprendendo todo dia um pouquinho, não é? Com as situações que você vive, com as situações que você vê as outras pessoas vivendo. Vai aprendendo, vai lendo a palavra de Deus. Um dia você vai ser sábio, ok? Vamos lá. Versículo 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá, não é? Existem muitos propósitos no nosso coração, mas no final das contas, o que vai permanecer é a vontade de Deus, é o desígnio do Senhor. Versículo 21 na linguagem de hoje, ó. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide até fazer planos, a palavra final vai vir da boca de Deus, ok? Versículo 22 diz assim: o que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Então, mais uma vez está dizendo aqui que é muito melhor uma pessoa ser pobre do que mentirosa. É muito melhor uma pessoa ser pobre, né, e íntegra, do que ser uma pessoa mentirosa. E diz aqui que o que torna uma pessoa agradável é a sua misericórdia, né? Aqui também poderia ser traduzido por lealdade, por fidelidade. Então veja, você quer ser uma pessoa agradável? O que é que torna uma pessoa agradável? É o fato dessa pessoa ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, né? Vamos ler aqui na linguagem de hoje, olha. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Versículo 23 agora, diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. Então esse versículo ele está falando sobre o temor do Senhor, né? Que é um dos temas do livro de Provérbios também. Lembra que lá em Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Aqui está dizendo que o temor do Senhor conduz à vida. Se você quer viver ou quer morrer? Se você quer viver, o temor do Senhor conduz à vida. Quer dizer, você temer a Deus, você reverenciar a Deus, você dar atenção à palavra de Deus, é isso que vai conduzir você à vida. E aquele que o tem, né, quer dizer, que tem o temor do Senhor, ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Olha que promessa linda, né? Mal nenhum vai visitar aquele que tem temor de Deus, né? E essa pessoa vai viver satisfeita. Vamos ler na linguagem de hoje, olha. Olha que interessante a tradução aqui na linguagem de hoje. Diz assim: quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Aí eu pergunto para você, quem é que não quer ter uma vida longa, feliz e tranquila? Todos nós queremos. E qual que é o segredo? É temer ao Senhor. É obedecer os seus mandamentos. É dar atenção à sua palavra. Você pode ver que as pessoas que não estão tendo uma vida tranquila e feliz
são pessoas que não estão obedecendo a palavra de Deus, né? Porque aqueles que estão obedecendo a palavra de Deus vão ter essa vida tranquila, essa vida feliz e até mesmo essa vida longa, né? Versículo 24 agora, gente. Versículo 24 vai falar sobre o preguiçoso, mais uma vez, olha aí. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca, né? Aqui esse provérbio ele é interessante, né? O Kidner aqui, ele até fala aqui que é um cenário cômico, né? Que o autor passa pra gente aqui. É até cômico, é até engraçado. Desculpa, porque ele diz que o preguiçoso, ele mete a mão no prato, né? Para pegar comida, mas ele tem preguiça de levar a comida até a boca, né? O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca, né? Na linguagem de hoje diz aqui, ó. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca, né? Então é o cúmulo da preguiça, né? Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca, né? Então tem gente que vive morrendo, né, gente? Vive morrendo, tem preguiça de tudo, tem preguiça para tudo. Não está disposto a fazer nada, né? Vive encostado, né? Então, tá aqui mais uma exortação quanto ao preguiçoso e quanto à preguiça também. Versículo 25 agora, vamos lá. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende o sábio e crescerá em conhecimento, né? Então, aqui é aquele princípio, né? Quando você repreende uma pessoa sábia, essa pessoa vai crescer em conhecimento. Por quê? Porque o sábio, ele aceita a repreensão. Ele aceita ser repreendido. Porque ele sabe que aquilo vai torná-lo mais sábio, né? Agora, diz aqui também, quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. O que quer dizer isso? Aqui na linguagem de hoje fica mais claro, eu vou ler aqui, diz assim, ó. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade, né? Então, os orgulhosos, eles devem ser castigados para que as pessoas mais simples, elas aprendam uma lição de humildade, né? Porque se os orgulhosos não forem castigados, as pessoas simples que estão começando, né, na sua simplicidade, não vão aprender a necessidade da humildade, né? Então é isso que é nessa linha aqui que nós temos aqui esse provérbio, ok? Deixa eu ver se o Kidner tem algum aqui. O Derek Kidner, ele dá o que é interessante aqui, é o tema que ele dá para esse provérbio, né? É o seguinte tema: a linguagem que o tolo entende. Qual que é a linguagem que o tolo entende? A linguagem do castigo, infelizmente. O tolo não aprende outra linguagem senão a linguagem do castigo. Por isso que diz aqui que os orgulhosos devem ser castigados, né? Para que as pessoas simples, né? Ou seja, aquelas pessoas que ainda não aprenderam, né, sobre a sabedoria. Essas pessoas precisam aprender uma lição de humildade. Então, quando os orgulhosos são castigados, quando ferires o escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Ok, meus queridos, vamos lá. Já aqui na reta final da nossa aula número 20, versículo 26 agora. Versículo 26 diz: o que maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Então, se nós não queremos ser filhos que envergonhamos, né, as pessoas, principalmente os nossos pais, e que se nós queremos ser filhos que não desonrem os seus pais, então nós não podemos maltratá-los e nem mandá-los embora, como diz aqui, né? Eu vou ler na linguagem de hoje, diz assim, olha, quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa, não tem vergonha e não presta, né? Então, é isso, tá aqui
um provérbio que nos ensina a honrarmos os nossos pais e as nossas mães. Versículo 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Né? Uma orientação aqui, olha meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, você vai terminar se desviando das palavras do conhecimento. Na linguagem de hoje, filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Então, a gente não pode parar de aprender, né, gente? A gente precisa estar sempre aprendendo. Como eu gosto de dizer, nós podemos e devemos aprender até o último dia da nossa vida. Vamos lá, versículo 28 agora, diz assim: a testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Vamos entender melhor esse versículo lendo aqui na linguagem de hoje. Olha, diz assim: a testemunha de mau caráter zomba da justiça, os maus têm fome de fazer o mal. Né? Então, uma testemunha de mau caráter, que vai mentir ali no tribunal sem medo, né? De expor-se, né? De expor o seu caráter, esse tipo de testemunha, está dizendo aqui, zomba da justiça. E os maus têm fome de fazer o mal, né? Mas isso aqui é uma constatação, obviamente não é uma exortação para a gente agir assim, né? Pelo contrário, é uma exortação para nós não agirmos assim, mas é uma constatação da realidade, não é? E versículo 29, que é o último versículo do capítulo 19, diz assim: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Olha aí. Para os escarnecedores já estão preparados os juízos. E para os insensatos já estão preparados os açoites, né, para as costas dos insensatos, né? Nós já falamos isso aqui, né? Se a pessoa é uma pessoa insensata, age de maneira tola, né, de maneira imprudente, não é sábia, não adianta chorar, porque os açoites virão. Os açoites virão, né? Claro que não é literalmente, é numa linguagem figurada, mas pessoas insensatas vão apanhar muito na vida, vão levar muitas chicotadas nas costas. Por quê? Porque escolheram o caminho da insensatez. Escolheram o caminho da imprudência, da falta de sabedoria. Então depois não adianta chorar quando estiver sofrendo, não é? Quando tiver, a pessoa age com insensatez, não adianta depois reclamar que está com problema no casamento, que os filhos estão dando problemas, que não tem recursos financeiros, não é? A pessoa zombou, a pessoa viveu na insensatez o tempo inteiro, vai chegar uma hora, não é, que o açoite vai vir nas costas dessa pessoa. E aí não vai adiantar mais chorar, não vai adiantar mais reclamar, né? Na linguagem de hoje diz: mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado, né? Então, mais cedo ou mais tarde, né? Pode demorar, pode não demorar, mas quem zomba dos outros vai ser julgado. E quem não tem juízo vai ser castigado. É isso que está dizendo aqui a palavra de Deus. Muito bem, meus queridos. Nesses últimos minutinhos, eu gostaria, mais uma vez, né, de falar para vocês. Eu peço, por gentileza, se você ouviu essa aula até aqui, ouça mais 3 minutinhos, por favor, não é? Eu quero dizer o seguinte para você: se você chegou até aqui, significa que você já ouviu 20 aulas, né, do nosso curso Sabedoria Prática para a Vida. E isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. E eu quero, não é, fazer aquele apelo, vamos dizer assim, para você. Você tem sido abençoado pelas aulas do curso Sabedoria Prática para a Vida? Espero que sim. Se você tem sido abençoado, eu peço que você considere com muito carinho a possibilidade de também abençoar, não é, o ministério que Deus tem nos dado. De que maneira?
comprando os livros que Deus nos permitiu escrever, né? Como eu já disse para vocês, algumas pessoas chegam até a nos enviar uma oferta de amor, né? Porque reconhecem o nosso trabalho. A gente não cobra nada, o curso é gratuito, né? Você não recebe nenhum boleto aí na sua casa para pagar o curso. O curso é totalmente gratuito, né? Mas muitas pessoas têm, né, reconhecido, né, que se você... Imagina que você fosse se matricular para fazer um curso desse numa escola. Você ia pagar uma mensalidade mínima, e eu tenho visto os cursos mais baratos de teologia que eu tenho visto, custa 50, 60 reais por mês, né? Então, você teria que fazer essa matrícula, pagar essas mensalidades se você fosse fazer um curso. Então, você tem recebido as aulas gratuitamente, e nunca vão ser cobradas essas aulas, né? Mas eu peço que, se você tem sido abençoado, considere com carinho, né, a possibilidade de abençoar também o nosso ministério comprando os 2 livros que Deus nos permitiu escrever, ok? Como eu sempre digo, você vai receber, você vai fazer um depósito para mim, não é? Eu mando os livros, ou um livro apenas, pode ser também, eu mando pelo correio, e quando você receber esse livro, você ainda vai ter nas suas mãos um livro para ser abençoado, né? Veja, eu não estou pedindo uma oferta, eu estou pedindo que você adquira um ou os 2 livros, né? Porque você vai me ajudar e, ao mesmo tempo, você vai também receber na sua casa um livro que você vai poder ler, que você vai poder, né, reler, que você vai poder usar para pregações, né? Quem é pastor, quem é professor, enfim, você vai crescer espiritualmente através dessa leitura, ok? Então, considere aí essa possibilidade, né? Se você já comprou, eu agradeço muito, mas quem sabe você pode comprar novamente para dar de presente para alguém, né? Se você ainda não comprou, você pode comprar. Então, se você tem sido abençoado através desse curso, eu peço que você considere com bastante carinho a possibilidade também de adquirir os livros que Deus tem nos permitido escrever. Ok, meus queridos? Deus abençoe você e até a próxima aula, permitindo Deus.